Olha, eu fico revoltada, viu? Oi, gente. Deve estar todo mundo cansado de ficar em casa, não é mesmo? Pois é, esse tipo de pandemia a gente nunca viveu no mundo antes. E é por isso que tá sendo tão difícil a gente se adaptar. Bom, é por isso que a gente precisa falar do coronavírus. Guess what, bitch? Coronavirus! Galera, eu sou a Lari, eu sou do Coletivo Rebeldia e hoje a gente queria apresentar algumas ideias de como que a gente pode conter essa pandemia no mundo. Bom, eu não sei se vocês viram, mas os países eles estão tomando medidas diferentes. É claro, o vírus é novo e a gente não sabe exatamente o que funciona, mas a gente consegue ter uma ideia. E outra coisa que a gente sabe também é que a gente vive num mundo capitalista. Isso significa que existe concentração de riqueza. Isso significa que existe acumulação de bens, de dinheiro, para uma menor parte das pessoas, enquanto que a maior parte da população quase não tem acesso a nada. É bem como diriam as meninas, não é mesmo? Os de cima sobem e os de baixo descem. A gente precisa falar de educação. No ano passado, o investimento em educação sofreu vários cortes e isso mobilizou boa parte da população contra essas medidas. Sabemos que essa é uma proposição do governo de deteriorar a educação. Mas e com o coronavírus? Bom, primeiro, a gente precisa fechar todas as escolas e universidades, porque são espaços de grandes aglomerações. E diferente do que o nosso presidente da República acha, que fechar universidades não são prioridade, na verdade são sim. E principalmente, o fechamento das universidades não pode fazer com que nenhum funcionário dentro delas sofra nenhuma penalização da perda de seus empregos ou redução de seus salários, nem mesmo os terceirizados. No nível superior, a gente precisa garantir que todos os estudantes de mestrado, doutorado e até mesmo de iniciação científica mantenham suas bolsas, porque essas bolsas são para que eles sobrevivam e consigam dirigir o seu tempo para a continuidade dessas atividades. E a gente não pode esquecer que o corte das bolsas, ele expressa, na verdade, uma grande perda para a ciência no Brasil. Só que no dia 21 de março, o governo fez exatamente o contrário. O ministro da Educação cortou várias bolsas da CAPES. Outra coisa, a gente precisa aplaudir os cientistas que sequenciaram os genomas em tempo recorde do coronavírus. Isso é importante para a gente entender como ele se comporta para que a gente consiga criar uma cura. E para que mais ações dessas aconteçam, o investimento em ciência, educação e tecnologia, eles não podem parar, muito pelo contrário, eles devem aumentar cada vez mais, para que a gente possa garantir aos pesquisadores um suporte financeiro. Agora, vamos falar de saúde? Quais as medidas mais urgentes a gente tem que aprovar? Primeiro, a gente tem que acabar com o teto de gastos que congelou os investimentos em educação e saúde por 20 anos, a tal PEC do fim do mundo. Engraçado que os governantes, para economizar, sempre tiram da necessidade da população e não dos grandes empresários do país e do mundo. Se na época em que a PEC foi aprovada ela já era um absurdo, agora ela é genocídio. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que investir na ampliação das UTIs. Os estados têm que ter acesso aos recursos emergenciais, com a ampliação dos profissionais, dos medicamentos e dos leitos. A gente precisa aumentar os recursos do SUS e desenvolver medidas para a proteção dos trabalhadores. E mais, a gente tem que começar a testar a população para entender a dimensão do coronavírus no país, para que justamente a gente possa contê-lo. A Coreia do Sul fez isso e foi o país que conseguiu conter o vírus mais rapidamente. O que a gente vê no país são os casos subnotificados. O governo está tentando diminuir a quantidade de casos que saem na imprensa, e isso expressa um completo descaso com a população. Ah, e outra coisa muito importante é a estatização dos serviços privados da saúde. Ou seja, a gente tem que colocar a serviço da população qualquer clínica ou hospital privado. Até porque a saúde não deveria gerar lucro, não é mesmo? Cidades. E nas cidades, o que pode ser feito? Saíram várias recomendações de como a gente pode se prevenir do vírus. E todas elas pressupõem que você tenha moradia. Mas, bem, e as pessoas em situação de rua? Elas vão continuar sem amparo? Por isso, a gente precisa construir leitos para toda a população, para que a gente possa passar esse período sem risco à saúde de ninguém. E a gente precisa distribuir gratuitamente todos os materiais de higiene para a população. Por quê? Porque todo mundo viu o superfaturamento desses equipamentos, como a máscara e o álcool em gel. Os empresários, eles querem lucrar em cima de tudo, até mesmo da nossa sobrevivência. Mas não é assim que funciona. A gente tem que garantir que toda a população tenha acesso a esses materiais de higiene. Se tá difícil para quem vive nos centros da cidade, imagina para quem tá nas favelas, onde muita gente não tem nem água encanada.
E saneamento básico não se chama básico à toa, não é mesmo? E é essa população desassistida que vai sofrer mais. Além disso, os transportes são espaços de alta aglomeração, principalmente os que não têm ventilação, como são os metrôs. E o transporte não pode parar, pois ainda existem categorias essenciais que dependem dele para se deslocarem, como são as pessoas que trabalham no hospital, por exemplo. Mas a gente precisa proteger o pessoal que está trabalhando nos transportes. Então, a gente tem que garantir uma operação reduzida, mas a gente precisa reduzir a frota de transportes, garantindo o deslocamento das pessoas desses setores essenciais. Emprego. Esse ponto eu queria me meter um pouquinho mais. Vocês viram a MP 927 que o Bolsonaro aprovou no último domingo? Cara, aquilo é horrível. Para quem não viu, entre outras coisas que ele aprovou, ele autorizou que as empresas suspendessem o salário dos trabalhadores. Ele autorizou que o pagamento dos trabalhadores fosse suspenso por 4 meses. E a gente sabe como isso se chama, né? Genocídio. É matar as pessoas de fome, sem recurso nenhum. Tudo isso para assegurar o lucro das grandes empresas. Em momento algum se justifica como uma medida para assegurar a vida dos trabalhadores. Só que logo no dia seguinte, ele sofreu uma pressão imensa e retirou esse artigo. Mas, ainda nessa MP, contém tantos outros artigos aterrorizantes. Aliás, é isso mesmo que o Bolsonaro é, um terrorista. Por exemplo, se um trabalhador se contaminar com o coronavírus, ele não será classificado como uma doença ocupacional. Ou seja, você tira completamente a responsabilidade do empregador. É como se a culpa fosse do trabalhador. Mas o trabalhador, ele só furou a quarentena porque era obrigado a trabalhar, né? Porque não tinha outra alternativa para que fosse pago as suas dívidas. Então, como a culpa pode ser nossa? E quando o Bolsonaro dá para ser criativo, ele extrapola. Outra coisa é que o empregador ele não vai ser obrigado a recolher o FGTS dos meses de março, abril e maio, deixando o trabalhador totalmente sem amparo. Mas para que a gente consiga superar esse período de quarentena, assegurando a vida dos trabalhadores, a gente precisa tomar algumas medidas para que a nossa população fique protegida. Então, a gente precisa de quarentena geral, para que todos os serviços sejam suspensos, exceto os trabalhos essenciais. E, é claro, garantindo o salário dos trabalhadores e garantindo o emprego dos terceirizados. Além disso, a gente precisa garantir um salário para que os trabalhadores autônomos possam sobreviver. Sim, com a economia. E, por fim, a gente precisa falar de economia, para que a gente possa garantir que todas as medidas acima sejam tomadas. Como eu disse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é revogar o teto dos gastos com saúde, pois é o ponto prioritário nesse momento. Mas, para além disso, a gente tem que parar de pagar a dívida pública. Você sabe o que é a dívida pública? A dívida pública, basicamente, é o dinheiro do Brasil que é jogado no bolso dos banqueiros internacionais. E se a gente considerar que só no ano de 2019 a gente usou 40% da nossa arrecadação do país para pagar essa tal dívida, isso mostra que é muito dinheiro, não é mesmo? E mais, se os mais ricos são os que mais lucram com o nosso trabalho, são eles que deveriam pagar a maior parte dos impostos, não é mesmo? Isso a gente chama de taxação de grandes fortunas. E cara, na última terça-feira, o Bolsonaro fez um pronunciamento completamente absurdo. Ele expressou que o coronavírus ele não passa de uma gripezinha ou de um resfriado. Isso mostra um completo descaso com a vida da população. A pandemia está mobilizando o mundo inteiro para ser contida, e isso não é à toa. O Bolsonaro não está sendo apenas irresponsável quando ele faz seus pronunciamentos. Ele está sendo completamente criminoso com a população. Porque o Bolsonaro está sendo completamente negligente quando ele afirma que o país pode funcionar normalmente diante do caos que a gente está vivendo. E isso deixa claro que a lógica do seu governo é para que os lucros fiquem acima da vida. Bom, gente, essas são as medidas que nós, do Coletivo Rebeldia, achamos urgente que sejam tomadas para que a gente possa conter o coronavírus. Mas e você? Concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários pra gente o que você achou do vídeo. E compartilha com a galera, dá um like e se inscreve no canal, é claro. Obrigada, gente. Até a próxima. Foi? Vai? Tá.